Hoje tem polêmica aqui no canal Comparando Livros. O que me levou a procurar a sucessora da Carolina Nabuco foi a treta, a polêmica com esse livro aqui, ó, o Rebecca, da Daphne du Maurier. Esse livro, Rebecca, ele foi o que o Hitchcock fez o filme com o mesmo nome. O filme é muito bom, o livro também é muito bom. E eu cometi, assim, um erro que eu reconheço de não ter, naquele vídeo que eu falei de Rebecca, ter mencionado a polêmica, né? Eu até já sabia da polêmica, mas eu não mencionei. Na época tinha muita dificuldade de encontrar a sucessora, eu ficava procurando, não achava. Até que a editora Instante, ela publicou aqui o livro da Carolina Nabuco, e mais do que merecido. Sobre a polêmica eu vou deixar para falar mais adiante no vídeo. Eu vou até comparar as duas obras aqui. Eu vou deixar um minuto aqui embaixo no box de descrições caso você só queira saber da treta mesmo. Mas assim, eu quero falar um pouco da história porque eu gostei bastante. Ela vai realmente falar uma coisa bem das mais parecidas, né? Que a gente tem a Marina, que é uma menina assim de 20 anos e ela é do interior, de uma zona rural do Brasil. Isso se passa mais ou menos na década de 20 para a década de 30. Esse romance ele foi publicado, acho que foi na década de 30. E a Marina, ela, bem resumidamente, ela vai conhecer o Roberto, que é um industrial super rico e famoso. E ele que tá para comprar algumas propriedades dali próximo a ela. A gente tem um Brasil decadente sob o ponto de vista rural, porque foi abolida a escravidão e essas fazendas aí tem que se sustentar sem os escravos. Ele chega e ela fica tão encantada com ele, muito maravilhada com ele, que ela rompe o noivado que ela tem com um primo, um amigo de infância que é primo dela, e ela vai se casar com ele. Ela acha muito lindo, uma das coisas que faz também ela ficar apaixonada, né, insta love com ele, é o fato assim do jeito que ele é pintado para ela. Um cara assim relativamente jovem, quer dizer, um pouco mais velho que ela, mas e que ficou viúvo, então ela fica como se fosse assim apiedada, então ela se sente atraída por esse mundo, por ele. E assim que ela chega na casa dele, ela vai morar na cidade, e assim que ela chega na casa dele, ela dá de cara com um retrato imponente da antiga esposa dele, que é a Alice. E essa sombra desse fantasma assim da Alice, porque a Alice era uma representação de tudo de melhor que Roberto, que é o marido, já teve. A irmã do Roberto fica o tempo todo comparando ela com a Alice, os empregados, tudo para essa mulher que veio antes dela. Então daí eu acho que o título A Sucessora, porque ela se sente totalmente inadequada, perdida e com autoestima super lá embaixo, porque a personalidade dela não combina de jeito nenhum com a personalidade de uma dama e do que se espera dela aí no ambiente mais urbano, no ambiente da cidade, um ambiente que tem muito como referência a Europa, os costumes europeus. Que amigo? Esse que nós tá indo visitar, que nem tem que calçar as botinas pra ir na casa dele. Mas nós não vamos na casa de ninguém. Como não? Você não falou? Chico, vamos visitar o shopping? Eu falei shopping, o centro das compras. Bem, a história toda da Carolina Nabuco, assim, é pautada nessa coisa, assim, do Chico Bento chegando no shopping, no Chico Bento chegando na cidade. É o ponto de vista, acho que principal dela, a inadequação. Ela vai falar dos costumes. A Marina sai de uma simplicidade para ter que se adequar a algo que não tá. Ela tem que tirar tudo que vem das origens dela, da personalidade dela. É muito difícil para ela se adequar aqui, ao mesmo tempo que ela se vê também cada vez mais admirada e apaixonada por esse homem que é o Roberto, e por tudo que ele representa do novo, da tecnologia, da indústria. Então vamos pra treta, assim, que aí eu vou falando também da sucessora
em algumas análises também. O Rebeca, essa história que eu contei aqui é a mesma coisa, com uma pequena diferença de que a gente tem a personagem Rebeca que não tem um nome, ela se encanta por um cara super rico e poderoso que é o Max. Ela não vem de uma zona rural, ela é uma menina que não tem assim família, e ela tá sendo preparada para ser como se fosse uma dama de companhia, uma empregada assim de luxo, mas de origem humilde, então. E o fantasma da ex-esposa, que tá falecida, que é a Rebeca. O tempo todo a gente tá ouvindo falar o livro todo Rebeca. Ela vai também trazer o mesmo clima que tem aqui a sucessora, que é essa inadequação para uma postura de uma dama, de alguém que não tá confortável, ela é rejeitada de certa forma, menos pelo marido. Então, a protagonista, que não tem nome aqui, por isso que eu vou ficar falando a protagonista em Rebeca, equivalente à Marina, aqui em A Sucessora, para quem já leu, ela tá o tempo todo se sentindo inferior, ela tá perseguindo algo inatingível, né? O subtítulo aqui é A Mulher Inesquecível. Só que a Daphne du Maurier, ela traz tudo isso sob um ponto de vista mais psicológico e com um tom de suspense, porque nesse livro existe um mistério na morte de Rebeca. Tanto um mistério de quem foi Rebeca, do que Rebeca fez, quanto também de como Rebeca morreu. Enquanto que na Sucessora não tem nada que provoque pra gente assim mistérios sobre a morte da Alice, que representa a Rebeca lá do livro da Daphne du Maurier, que nesse caso aqui, o que a autora mais busca, e eu acho que é até um ponto forte desse livro aqui, que eu acho que esse talvez não tenha ficado tão bem explorado pra mim, apesar de eu ter gostado mais desse, já vou logo falando também para ficar mais claro, mas é que a coisa da inadequação feminina, de parar para refletir e de colocar pontos em que queira dar uma alfinetada nos costumes das mulheres urbanas aí no início do século XX, funcionou melhor aqui. Então a parte de inadequação de uma mulher em o que se espera de uma mulher da sociedade, é muito bem relatada aqui. Outra diferença, pra gente ir mais até pra questão do plágio, né? Mas outra diferença é a narrativa. A Carolina Nabuco, ela faz uma história com um jeito de contar mais seco, mais objetivo. A Daphne du Maurier, ela foi mais poética, posso dizer assim. Ela traz uma parte sensorial e de ambientes melhor narrada. A gente sente o mistério, a gente se sente como a protagonista aqui, com medo de tudo, desconfiada de tudo. O clima de suspense entra melhor, muito por conta do que a Daphne du Maurier faz, de colocar assim a casa por si só. A casa que ela vai morar, que é a mansão de Manderley, é uma casa misteriosa. A gente acha que pode ter fantasma ali, pode ter porta falsa. Então é tudo um pouco mais sombrio. Aqui não. Aqui eu acho que tem uma intenção mais social, uma intenção de falar dos costumes. Mas Marina vinha de outro meio. O Brasil dela era o velho Brasil, agreste dos antepassados fazendeiros. Roberto tinha sangue estrangeiro, tinha a voz dos Flandres, emigrantes de terceira classe. Os de Marina haviam sido por muitas gerações proprietários de Santa Rosa, a fazenda mais antiga do estado do Rio. Através dos tempos coloniais e do Império, Santa Rosa criara na família fortunas e questões, até a abolição, que a sorvera. Agora só agonizava. Olha, dá para observar que Rebeca e a sucessora tomam rumos
diferentes. São histórias que têm intenções diferentes, têm foco diferentes. E aí a gente começa a pensar a questão do plágio. A Carolina Nabuco, ela mandou esse livro aqui para um editor chamado Victor Gollancz, que é editor da mesma editora que a Daphne du Maurier publicou aqui. A versão que ela mandou foi rejeitada e depois passa um tempo, né, aí e sai o Rebecca. Eu sei que mesmo as histórias não sendo, tomando rumos diferentes, a gente precisa falar um pouco também de apropriação de ideias. E para a gente falar assim de apropriação de ideias, a gente tem que observar a época em que essas histórias foram publicadas. Porque hoje eu acho que fazer uma história de uma mulher que se casa com um viúvo, e um vai ser um suspense policial, vai ter outro rumo, outra coisa, e o outro vai ter outra característica social, e várias histórias, a gente teve várias novelas, tem até novela de A Sucessora, tá? Mas tem novelas que falam dessa coisa de inadequação, da menina pobre que casa com um cara rico, e aí as pessoas em volta ficam tramando contra ela não é aceita. Assim como eu penso muito no exemplo da dupla de detetives. Fazer um livro de dupla de detetive, se a gente olhar sob o ponto de vista atual, de hoje, 2019, não é plágio. Então a gente teve lá os famosos Poirot, Sherlock Holmes, e a gente tem no século XIX, por exemplo, Edgar Allan Poe, que faz o Dupin com uma dupla de detetives. Aí vem Arthur Conan Doyle e Agatha Christie, faz Poirot com Hastings, Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes com Watson. E assim, né, se a gente for considerar aquela época em que a gente não tinha ninguém produzindo esse tipo de conteúdo, claro que não dá. Quando eu li a primeira vez o mistério, os assassinatos na Rua Morgue do Edgar Allan Poe, eu tomei um susto porque eu já tinha lido uma história do Poirot da Agatha Christie. Eu falei assim, poxa, mas é praticamente o mesmo personagem. Aí eu fui pesquisar na internet e vi, mas Edgar Allan Poe, ele veio primeiro. Então a Agatha Christie copiou o Edgar Allan Poe, o Arthur Conan Doyle copiou o Edgar Allan Poe. E eu acho que sim, assim como eu acho que sim, eu acho que a Daphne du Maurier, ela copiou A Sucessora, considerando a época. E tem até um outro romance que veio antes de A Sucessora, que é o Encarnação, do José de Alencar. Mas assim, no final das contas, eu acho que não é uma cópia, um plágio, mas é uma apropriação de ideia. De certa forma, algo que eu acho que eu não acho errado se fosse admitido pelo editor ou pela Daphne du Maurier, que pelo menos ela se baseou em uma história que ela leu. Então, assim, eu acho que quando você pega uma ideia, mesmo que você desenvolva diferente, e aí não é uma cópia propriamente dita, mas eu tenho que dizer, olha, ninguém tinha pensado nessa ideia antes. Então, se eu tô fazendo tudo muito parecido, sabe, essa coisa que tem na Rebecca, do tempo todo a ex-mulher tá ali, é muito igual ao da Alice com a Marina aqui. Então, assim, não era nada demais dar o crédito, dizer, olha, eu me inspirei nessa história que eu li. A gente tem aqui também uma outra treta que eu pretendo ler, que é A Vida de Pi. Teve filme também e veio de uma história do Moacir Scliar, meu mais novo amorzinho, meu escritor preferido, que é o Max e os Felinos. E então, no final das contas, é importante a gente saber isso. Eu pretendo até... Não sei, eu acho que é interessante, assim, tudo aquilo que fica mais famoso, e aqui quando a gente se apropria de uma ideia, é muito comum pessoas que têm mais condições de divulgar suas obras, aquela obra fica mais famosa em detrimento do original. E não tem importância, assim, ser melhor o Rebecca. Eu mesmo gostei mais do Rebecca pelo meu estilo, mas eu sinto, assim, uma certa obrigação moral de ler também, de sempre associar o Rebecca à Sucessora. Eu acho que isso tem que ser mais divulgado, e com outras obras que a gente sabe, eu acho interessante divulgar também, ainda mais quando a gente fala que a gente está no Brasil. E se teve um plágio
de uma obra com um país considerado subdesenvolvido por esses países de primeiro mundo, que não se dão conta, foi uma pessoa qualquer que escreveu, então eu não preciso deixar o nome. A gente vê isso muito aqui na internet com várias coisas, e claro que existe por aí pelo cinema, pela arte de modo geral. Então talvez aí, mais do que ficar pensando se Capitu traiu ou não Bentinho, a gente pode ficar pensando aqui se Rebeca foi ou não o plágio de A Sucessora, ou se A Sucessora foi o plágio de A Encarnação, e que a gente dê o crédito para quem é devido. E que a gente dê o crédito para quem é devido. Me conta se vocês sabem da treta, se vocês já leram um desses 2 livros. Conta aqui nos comentários. Até a gente se vê no próximo vídeo.